Capítulo 504, Grande sucesso do refinamento medular. Tradução, do Corã Revisão, 0. Por ter sido temperado em chamas abrasantes, o líquido dourado já estava em uma temperatura extremamente alta. Depois que Lin Ming entrou, ele sentiu como se ele tivesse pulado em um fogão e toda a sua pele estava sendo assada. Entretanto, pelo fato dele ter chamas refinadas em seu corpo por um longo tempo e também derivado das suas experiências anteriores com chamas abrasadoras, essa experiência não era nada para ele. A fragrância do líquido dourado inundou os seus sentidos como um vinho finamente envelhecido. O líquido era primorosamente doce, um único gole era como um fluxo de calor que fluía através da sua garganta e boca, aquecendo o estômago, se espalhando para os membros e enchendo-o com uma energia fortemente radiante. Todos os músculos de seu corpo se alongavam e ele emitia sons fortes de estalos. Todos os poros de Lin Ming dilataram e a energia pura inundou eles. Assim o calor flui, ele sentiu uma dor como se agulhadas passassem através de seus poros. No entanto, essa dor que passava através de seu corpo na realidade fazia Lin Ming ficar animado. Este suco medicinal elaborado com uma raiz do nirvana do dragão que tinha dezenas de milhares de anos de idade possuía uma energia incomparavelmente pura. A energia filtrada pelos ossos de Lin Ming, entrando em sua medula enquanto constantemente se acumulava. Xixi. Assim que a pura energia entrou em sua medula, foi uma experiência dolorosa. No entanto, dessa vez Lin Ming se sentiu confortável o tempo todo e a sua mente estava em um estado conciso e claro. Não há sequer uma pista da dor que ele tinha experimentado quando usou o cristal do coração demoníaco despedaçado para o refinamento medular. Com esta sopa de ouro, Lin Ming esticou-se, relaxando todos os seus membros. Ele tomou 2 grandes goles do fluido dourado, engolindo o máximo que podia. Depois que este fluido dourado havia preenchido todos os meridianos de Lin Ming, começou a sair pelos seus poros. A energia continuava a acumular. Embora tenha havido uma certa dor de cabeça, era extremamente maravilhosa, como se estivesse voando para o céu e se tornando um imortal. No entanto, este sentimento de paz não durou muito tempo. No momento que Lin Ming usou a fórmula lei dos meridianos de combate das virtudes caóticas para controlar a energia para a medula, ele sentiu a dor crescer cada vez mais forte e vibrante. Lin Ming sentiu como se seu corpo estivesse se tornando um balão que estava cheio até a borda com energia, prestes a explodir a qualquer momento. A energia furiosa percorria os seus meridianos. Embora o corpo de Lin Ming já tivesse sido temperado pelo refinamento medular, ele quase não conseguiu resistir. Rapaz, apresse-se e feche seus poros. Concentre o excesso de energia em sua lança e use-o através de seus movimentos. Isso irá ajudá-lo a completar o refinamento medular. Quando Lin Ming se aproximou do ponto em que ele não conseguiria controlar a energia, ele ouviu a voz de Moguang ressonar em seus ouvidos. Os pensamentos de Lin Ming repentinamente se esclareceram e ele acenou com a mão direita. A lança divina do cometa roxo apareceu e ele mostrou os movimentos da arte da alabarda da grande desolação. Como a lança divina do cometa roxo atravessou o suco dourado, cada balanço foi recebido com grande resistência. Com cada movimento de lança, os ossos de Lin Ming emitiam sons como os de um trovão cruel. As tiras de sua medula óssea amarela ficaram vermelhas brilhantes e, a partir desse vermelho brilhante, começaram a mudar para uma tonalidade dourada. Mais e mais tiras douradas aparecerão, até que toda a sua medula se tornasse um ouro brilhante. À medida que todo o movimento de lança atingia, o suco de ouro rico foi cortado pela lança divina do cometa roxo. Sua verdadeira essência disparava como uma lâmina afiada. Lin Ming não sabia quantos movimentos de lança ele havia feito, ou quantas horas que ele estava fazendo. Ele só sentiu seu sangue ferver e sua verdadeira essência crescendo sem parar. Mesmo com todo esse esforço, ele não se sentiu nem um pouco cansado. A energia que enchia seu corpo foi contida por seus poros fechados.
Como seus movimentos de lança usado o excesso de energia e ele absorvendo o resto, os seus poros abriram, mais uma vez, desenfreadamente absorvendo a energia a partir do suco de ouro. Com o tempo, o suco de ouro envolvido começou a ficar pálido de forma visível e mais da metade já havia desaparecido. Nesse momento, Lin Ming sentiu uma dor aguda nas costas, como se alguém estivesse pegando uma agulha de fogo e percorrendo a coluna vertebral. Naquele momento, a dor era suficiente para fazer com que Lin Ming parasse com um suor frio. Mas ele não ficou surpreso. A dor na espinha significava uma coisa: essa energia havia sido inserida em sua medula espinhal. A medula espinhal e a medula óssea eram diferentes. A medula espinhal era um centro de nervos. Era extremamente frágil e fragmentada. Se a medula espinhal não pudesse ser temperada, a coluna vertebral se tornaria a fraqueza do corpo, simplesmente incapaz de suportar a pressão imensa. Temperar a espinha era o último passo do refinamento medular. E também era o mais difícil. Havia até alguns discípulos do reino divino que não podiam pagar as matérias-primas e remédios preciosos e raros que eram necessários e se tornavam incapazes de completar e temperar a sua espinha. Isso fazia com que seus fundamentos fossem instáveis e essa fraqueza de seu corpo acontecesse. Mas o material que Lin Ming usou para fazer o remédio era uma raiz do nirvana do dragão que viveu por dezenas de milhares de anos. Naturalmente, ele não teria esse problema. Lin Ming não sabia quantas vezes ele havia exibido a arte da alabarda da grande desolação. Ele continuou até que a esfera do líquido se tornasse completamente opaca e todo o suco de ouro tinha sido absorvido. Mas, no momento em que o suco de ouro estava completamente absorvido, a verdadeira essência se dispersou no dantian de Lin Ming e começou a se condensar espontaneamente em um vórtice tortuoso, girando lentamente. O status caótico original ficou organizado. Reino Xiantian. O sinal da condensação do pulso era a penetração dos meridianos pela verdadeira essência, o sinal do reino Outian era verdadeiro o acúmulo de verdadeira essência no Dantian e o sinal para o reino Xiantian era verdadeira essência formando um sistema organizado dentro do Dantian. O sistema de verdadeiro essência de Lin Ming era um vórtice. Os olhos de Lin Ming se abriram, seus olhos cintilando com arcos de trovão. A bola de água que havia sido formada pela verdadeira essência entrou em colapso sobre si mesma. Uma enorme quantidade de água salpicou o chão e Lin Ming ficou nu no chão. Neste momento, ele estava com um estado de espírito extremamente alto. Em um único salto, seu cultivo avançou para o reino Xiantian e ele também completou 100% do refinamento medular. Depois que o refinamento medular atingisse 100%, podia-se dizer que Lin Ming renasceu. Sua pele era mais delicada e seus músculos finos estavam tonificados e simétricos. Lin Ming era agora um jovem absurdamente bonito, seu corpo contendo ambas as auras de força e de uma beleza suave. Era como se ele fosse uma obra-prima requintada que tinha sido esculpida à mão. A aparência de Lin Ming também se tornou mais madura. Sua aura afiada original se consolidou. Se alguém não prestasse atenção, seria difícil perceber isso. Este atual Lin Ming passava a sensação de uma brisa suave, tinha indícios que poderia retornar ao seu estado original. Reino Xiantian. O Pug disse enquanto levantava sua cabeça de cachorro para cima e para baixo com grande exagero. Ele dimensionou Lin Ming e disse, você realmente é um bastardo de sorte que pisou na merda de cachorro com uma sorte que desafiava os céus. Você entrou no reino Xiantian e você provavelmente ainda não tem 18 anos. Bastardo de sorte que pisou na merda de cachorro com uma sorte que desafiava os céus. Assim que Lin Ming ouviu o Pug falar, ele não sabia se ria ou chorava. Ouvir um cachorro dizer merda de cachorro sempre era muito estranho. Se você depender de medicamentos para atravessar para o reino Xiantian, sua base não será estável. Você deve dar tempo para consolidá-la.
Uma vez que cultivamos através do caminho marcial do recolhimento de energia, era preciso prestar atenção a cada passo e o fazê-los de forma extremamente cuidadosa e ordenada. Felizmente, essa raiz do nirvana do dragão que cresceu por dezenas de milhares de anos tinha poucas impuridades. Refiná-la em seu sistema não seria muito difícil. Reino Xiantian e 100% do refinamento medular. Lin Ming inconscientemente segurou seus punhos juntos, suas juntas estralando. O som era como o de pequenos trovões. No momento que ele socou, o vento soprou. Neste momento, ele sentiu que o seu corpo estivesse cheio de poder e ele poderia destruir um lagarto trovão no reino Xiantian facilmente. O sangue em todo o corpo já se tornara tão puro e espesso como um mercúrio dourado. Lin Ming tirou uma espada tesouro de grau terra de nível baixo de seu anel espacial. Ele segurou o seu punho em uma mão e agarrou a ponta da lâmina com a outra. Enquanto ele segurava a espada nas duas mãos, ele de repente torceu os braços. Com um som de caixa ecoando, a espada tesouro de grau terra de nível baixo foi dobrada ao meio pela pura força bruta do corpo de Lin Ming. Depois que cheguei a 100% do refinamento medular, minha força pode ter atingido 200.000 jins. Quando Lin Ming tinha obtido as memórias do Ancião Supremo do Reino Divino, sabia que as potências do caminho marcial do fortalecimento corporal do Reino Divino tinham uma força corporal tão alta como centenas de milhares de jins, até mesmo 1 milhão de jins ou mais. Lin Ming agora pensou que isso era simplesmente inconcebível. Mas agora, sem saber disso, ele conseguiu essa força incrível. Mu Guang, quanto tempo levou meu refinamento medular? Milímetro, provavelmente um pouco mais de 40 horas. O Pug disse depois de pensar um pouco. Mais de 40 horas, são 2 dias, ainda é um pouco cedo para aquelas potências das etapas da destruição da vida terem deixado o palácio imperial do Deus Demônio. Eu terei bastante tempo para terminar o que eu tenho que fazer. Quando Lin Ming tomou o forno de fusão universal celestial, ele percebeu que ele não poderia ficar dentro da região ao sul do horizonte. A única maneira de fazê-lo era esconder sua identidade e viver em isolamento em montanhas distantes, permanecendo de forma completamente anônima. Como ele não tinha a força para resistir a um artista marcial na terceira etapa da destruição da vida, ele nunca poderia sair, caso contrário ele traria uma calamidade para si mesmo. E não seria apenas ele, mas a Ilha da Divina Fênix também seria apanhada em seus problemas. No entanto, se ele permanecesse em isolamento para cultivar e não saísse para viagens e aventuras, as chances dele passar para o próximo estágio eram simplesmente muito baixas. Assim, Lin Ming só poderia escolher deixar temporariamente a região ao sul do horizonte e ir para terras distantes. Mas antes de partir, havia alguns assuntos que ele tinha que terminar. O deserto carmesim sombrio era vasto e infinito. O chão nu e desolado estava coberto de monumentos de pedras cinzas e as placas de pedra estavam cobertas por brilhantes encantos carmesins. Não eram diferentes dos túmulos que haviam sido destruídos. Entre os monumentos de pedra, existiam inúmeros ossos que estavam enterrados no fundo do solo. Se eram seres humanos ou animais, todos ficaram debaixo deste céu sanguinário ilimitado. Eles foram enterrados aqui sozinhos por dezenas de milhares de anos e eles iriam continuar sozinhos através da passagem do tempo. Esta terra era um cemitério. Mas neste momento, no topo deste cemitério estéril, havia uma figura leve e delgada. Esta figura estava sozinha no vento frio, envolta por solidão e tristeza. Um vestido vermelho, uma aparência perfeitamente bonita, esta figura estava completamente fora de lugar dentro deste mundo sombrio. Esta mulher era Mu Qianyu. Nesse momento, sua aparência estava cheia por uma tristeza total. Já faziam 6 dias. Mu Qianyu olhou para o céu nebuloso em um estado confuso e atordoado. Com o passar dos dias, espessas nuvens se reuniram nesse deserto sanguinário.
Estas nuvens eram vermelhas, ao ponto de parecerem escorrer sangue, e era um tempo que era extremamente sufocante. Mukyanil olhou para os céus sombrios, sua figura imóvel por um longo tempo. Ela era como uma escultura bonita que existia na natureza. Aguarde-me lá. Essas palavras ecoaram dentro da mente de Mukyanil. Era como se ela tivesse perdido a própria alma. Em toda a sua vida, ela nunca se sentiu assim antes. Vazio, tristeza, luto, solidão, desamparo. As nuvens sombrias no céu cresciam cada vez mais e pareciam espessas e pesadas. Finalmente, um quarto de hora depois, um raio de luz vermelha atravessou os céus e uma tempestade torrencial caiu em um dilúvio esmagador. Grandes gotas de água atingiram seu corpo. E, na verdade, havia alguma dor. Chuva, esse mundo também tinha chuva. Mukyanil estava perdida em seus pensamentos, seus olhos em transe. Esta tempestade era aterrorizante. A água da chuva era incomparavelmente salgada e a grossa cortina da chuva suprimiu a visão para apenas algumas dúzias de pés. Era como se os céus se separassem e toda a água do Mar do Sul havia inundado este mundo. Todo o deserto sanguinário estava envolvido por esta chuva infinita. Mukyanil permaneceu quieta, apesar da água escorrer pelo seu corpo. Não importava o que acontecesse, ela parecia inconsciente. Neste momento, seus pensamentos em Lin Ming estavam no ponto em que quase se tornavam tangíveis.